Saudações, pessoal! Bom dia para quem vê esse vídeo de dia, boa tarde para quem já passou do meio-dia e boa noite para quem já está sob véu noturno. Começando esse 94º vídeo sobre alguns Daimons abordados na coleção Grimarium Verum Carpinicron, decidi que chegarei até o 100º neste canal. Então, os vídeos já são em si referência bem ampla para você começar a lidar com Daimons, seja academicamente ou na prática da magia, seja com ou contra. Caso, ou ao invés de praticar magia, você adote uma religião pró ou contra cada um dos nomes aqui apresentados. Lembremos que a exploração desses nomes nos vídeos é quanto à relação deles com a magia, não com as religiões. Mas não tenho como, nem quero me preocupar com quem lida com esses daimons em adoração ou combate religioso aos mesmos. Cada pessoa no seu caminho. Mas preciso destacar que a diferença é que nas religiões você pratica atividades para adorar os nomes destes ou daqueles seres divinos na respectiva religião e, quem sabe, um dia você terá sorte de todos os teus objetivos materiais serem glorificados pelo ser divino que você cultua. Enquanto, na magia, esses seres divinos são ferramentas para o teu sucesso individual. Em particular, a magia do caos é pragmática o suficiente, ainda que muitas pessoas, até mesmo dentro da magia do caos, confundam a adoração aos demônios com o uso deles para suas metas individuais. Claro que algumas pessoas podem se encher de símbolos e adornos como se fossem plumas e paetês, e estas definitivamente interpretarão este meu foco exclusivo nesses vídeos dentro de um pragmatismo como a baixa magia, como mera feitiçaria. Que assim seja, pois gostem ou não daquilo que definem como a baixa magia, é uma das poucas magias que abraça integralmente a física quântica. Apenas por exemplo, lembremos que a mesma essência humana divina que cria sigilos e servidores na magia do caos básica, ou melhor dizendo, nesses poucos segmentos próprios em perfil exclusivo na magia do caos, somente na feitiçaria pode seguir adiante sem os freios desse ou daquele dogma. Disse perfil exclusivo, pois a demonologia pura, por exemplo, também usa sigilos e servidores, mas de forma diferente. Isso é importante até mesmo para entendermos uma visão distinta da própria demonologia em si. Notemos autores destacados na demonologia fora da magia do caos como S. Connolly, V.K. Errano, E.A. Quentin, Asenat Mason e outras pessoas de destaque no YouTube e ou na literatura de produções relacionadas à mão esquerda. Precisamos separar as coisas que mostram por que o resultado no Brasil é totalmente o oposto do exterior, quando lá a vida lhes ensinou que o melhor investimento é o trabalho e não a lacração em filosofias. Tanto que até já houveram praticantes presos por levarem a prática ao extremo e seus usuários confundiram, ou não, os seus escritos. Aqui no Brasil, a magia do caos, que era para ser pragmática e impessoal, passou a ser emocional e dogmática nas filosofias pessoais de cada pessoa praticante. Pior do que qualquer religião, as pessoas mais conhecidas no Brasil com a magia do caos focam mais no desenvolvimento de panelinhas que gostam mais disso do que daquilo, do que se fecharem em resultados. Aliás, esse fracasso sabota a própria saúde dessas pessoas, uma pena. Mas isso por si não é magia do caos, mas sim escolhas pessoais que as pessoas fazem em suas vidas e nunca podem alegar ser magia do caos. Magia do caos é ilimitada e sua base é independente de certos e errados, de pagamentos e retribuições, de magias em grupo, para que a pessoa possa sempre escolher o que funciona melhor para si. Nossa intenção, então, não é sermos quem sabe tudo dessa ou daquela religião, mesmo porque elas se fecham em si mesmas. Deixe-as fechadas, pois é isso que nos diferencia como praticantes da magia do caos. Podemos mudar, mudando sempre para nos corrigirmos e nos aprimorarmos, até atingirmos a excelência de nosso sucesso, cada pessoa no seu jeito. Sem aquela baboseira de estabelecer o certo ou errado para os outros praticarem. Podemos nos responsabilizar apenas por aquilo que funciona para nós. Então é aí que eu entro na demonologia trazida para a magia do caos, ao invés de criar uma nova religião da mão esquerda. Digo isso pois começam a aparecer certas dissonâncias entre as atividades que eu pratico e abordo nesses vídeos, com a visão salomônica e a luciferiana do Michael Ford. Por que distinções? Porque ao se praticar magia cerimonial, seja no molde luciferiano ou no molde salomônico, pelo menos os
dizeres são pistas declaradas de que existe uma adoração ou a Lúcifer no modo proposto pelo Michael Ford ou para Jeová desde o século XIV, pregando a submissão dos daimons nas publicações para os católicos principalmente. Aonde que se difere ambas as visões com a magia do caos? Começa pela própria posição da pessoa praticante a se apresentar para negociar, não para adorar X ou Y. Por mais que Michael Ford no início tivesse muito apreço pela magia do caos, atualmente o perfil das atividades dele, como se observa pelos próprios textos, é para trazer a energia divina às suas práticas, glorificando-as. Com o seu último lançamento ontem, sábado, no livro dele voltado a Hecate, parece expandir ainda mais as atividades dele, assim como eu fiz em minha obra. Ótimo, mas a estrutura da mão esquerda que ele pratica é o padrão da mão esquerda. Ótimo para quem o segue, mas para cabalistas hebreus, que por acaso queiram trabalhar com os nomes do Ars Goécia, fatalmente não aceitarão a prática dele, assim como o inverso, no modus operandi diferente ao salomônico. Cada qual em seu caminho, eu sei e já disse, mas em ambos os casos o dogma para se fazer o certo ultrapassa até mesmo as adaptações e mudanças que precisamos fazer para que nossas vontades pessoais se realizem, ou para substituirmos algo que falte pelo que temos em mãos diante de uma situação de urgência, por exemplo. Como exemplo, independente da linha de cada pessoa praticante, um dos autores que eu já citei, justamente o que teve problemas com a sua obra e o livro o levou para a cadeia, foi na cadeia que ele, sem recurso algum, conseguiu as maiores façanhas mágicas. Então, aquela balela lacradora de que precisamos usar plumas e paetês, senão a simplicidade das nossas ocasiões, conforme necessitamos da magia, é uma autossabotagem e não uma regra. É a prática que nos traz excelência, e não aquela educação infantil e snob desfilando aparências. Como exemplo na magia do caos, inicialmente o próprio Peter Carroll, quando fazia as atividades em grupo nas reuniões anuais, nunca esperava que as pessoas fossem iguais ou tivessem a mesma filosofia, mas que tivessem as metas em comum, independente até mesmo de quais práticas fossem necessárias individualmente. Era esta a maior riqueza que era apresentada nos encontros da IoT, quando não praticavam política. Quando virou política, o próprio Peter Carroll perdeu o tesão de entrar nas discussões de quem só ia nas reuniões com outras finalidades. Assim, a filosofia por detrás desses vídeos que faço é para praticar demonologia sim, mas não o salomônico, ou o luciferiano, ou o meu modelo, mas uma constante adaptação para que você possa praticar sempre. Imagina o drama que era discutir com dogmáticos a cor certa da vela quando você estiver sem um tostão e precisa de um emprego urgente. Pois bem, na magia do caos você não só pode, mas deve improvisar. Seja com incenso, seja com visualização e patchworking, seja com invocação, ou seja como for. Enquanto você construir a autoconfiança para realizar a tua vontade, é isso que importa. Então, o certo é o que foi estabelecido nos primórdios da magia do caos, aquilo que funciona. Quando entrar num grupo ou em parceria com alguém, recomendo que use essa exigência para si mesmo ou si mesma. Mas, quanto ao tema de hoje, o vídeo é um pouco longo, quer dizer, já está. Apesar desse nome não ter informações no Grimarium Vero original de Hellebecq, as declarações do Dictionnaire Infernalis do Collis de Plance são muito resumidas. Também é um daimon do baixo escalão, mas ainda assim é muito importante destacar. Claro que não posso esquecer de agradecer as fontes, principalmente dos também comentários de outras pessoas praticantes em outras obras e sites que ajudaram a trazer esse material. Como eu disse, para completar 100 vídeos, eu decidi então fazer o vídeo sobre o Tammuz, ou do Muse na Suméria. Eu o farei resumido, ainda assim muito longo, e o deixarei para o final. Mas voltando ao Shafan, abordado na página 626 dos Esquecidos, o quarto volume da coleção Grimarium Vero Carpenicron obterão, além dessas informações aqui passadas, mais orientações práticas a operarem com o mesmo daimon para iniciarem principalmente suas solicitações de orientação e principalmente as viradas. Virada de tudo, assim como a chama que transcende os planos. Diante das poucas informações originais e mais informações derivadas da prática das pessoas, foram colhidas interpretações de vários autores. Então aqui nesse vídeo sobre Shafan serão abordadas informações sobre a linha do tempo, a sua história, outros nomes, o anjo Zefon, dados bíblicos, na literatura
rabínica sobre Ifrits, o outro lugar, demônios similares, sua aparência, seus atributos, seus cantos, aqui no... Hora da magia do No livro de Colin de Plance, Dictionnaire Infernal, Chafan era um dos gênios rebeldes. Ele se rebelou com Satanás e é um demônio do segundo escalão. Ela foi convocada pela primeira vez no Antigo Egito, colocada em serviço como uma arma, uma ferramenta. Eles deram seu nome, deram sua forma e algo para obedecer. Talvez, antes de chamá-la, ela nem mesmo existisse. Essa é a natureza de um nome para um ser como Chafan, que tem poder sobre ela, corre dentro de sua própria essência. Ela não lhe dirá seu nome verdadeiro, por escolha própria, não sem total confiança, que dela seria algo difícil de ganhar, especialmente se você for um ser humano. Sua natureza ígnea, que faz inclinar-se para essas emoções acaloradas, raiva e ódio, fluem nela ou dela facilmente, queimando aqueles azarados ou tolos o suficiente para serem pegos no fogo. No entanto, ela também incorpora aquelas emoções calorosas que abrangem paixão, amor e cordialidade. Essas coisas são facilmente eliminadas dela por aqueles que buscam impor sua vontade sobre ela. Ela nunca esqueceu. Ao longo dos séculos, na história, o Ifrit, Chafan e muitos de sua espécie foram convocados e obrigados a servir por magos e feiticeiros de ambos os sexos. Seu nome real é mencionado em alguns textos antigos, descritos brevemente em detalhes horríveis, como são suas habilidades e fraquezas. Informações para aqueles magos que se fingiram serem seu mestre. Na linha do tempo e história, só tem 1818 a publicação do Dictionnaire Infernal, onde diz esse demônio, escrito pelo Colin de Plance. Um demônio que se diz originário de uma das ordens inferiores do céu. De acordo com o Dictionnaire Infernal de Plance, o Chafan era uma espécie de inventor, mesmo quando ainda residia na esfera celestial. Ele foi recrutado para a rebelião e elaborou um plano para explodir o reino celestial. Claro, esse plano nunca foi executado, porque Chafan e todos os seus compatriotas foram derrubados e lançados no abismo. No livro de Colin de Plance, o Dictionnaire Infernal foi um dos que se rebelaram com Satanás e é um demônio do segundo escalão. Os outros nomes são Shazam, Gusfan, Chafon e Zefon. O anjo Zefon, vamos lá. Na Bíblia hebraica, Zefon, do hebraico Sapon, ou Tsafon, ou também o Zefó, era filho de Elifas, filho mais velho de Esaú. De acordo com o livro de Gênesis, seus irmãos eram Omar, Temã, Gatã, Kenaz e Amaleque. Ele é mencionado em Gênesis 36:11. Segundo a lenda citada em Josipon, ele foi capturado pelas forças militares de Joseph e preso, servindo mais tarde como general em Kittim. De acordo com esse relato, ele se tornou o rei latino do Lácio, área onde Roma seria fundada e posteriormente ao longo do rio Tibre. O rei Zefo, filho de Elifas, era chamado de Jano, Saturno, por seus súditos. No cabalístico Tratado sobre a Emanação Esquerda, de Isaac Ha-Kohen, de Sória, Zefon, chamado Tsefon, é um dos anjos associados à sexta Sefirá, Tiferet. No Paraíso Perdido, de John Milton, o Zefon, também, Zefó, era um anjo enviado pelo arcanjo Gabriel, juntamente com Ituriel, a descobrir a localização de Satanás após sua queda. Na religião cananeia, Zefon também foi identificado como Jebel Acra, a casa dos Elohim, da qual Ian foi expulso. De acordo com John Milton, Zefon é querubim e príncipe guardião do paraíso. Os dados bíblicos, na interpretação bíblica, Baal-Zefon é uma localidade egípcia na vizinhança do Mar Vermelho. Apesar de todas as combinações tentadas por Dilman Reissel no X14:2, sua situação ainda é desconhecida. É um deus egípcio, Birat da Puna, isto é, Balat Zafon, é mencionado pelos próprios egípcios. W. Max Miller, em sua obra Asien and Europa, página 315. O nome lembra o fenício, que designa um deus e lugar. Em particular, significa a cidade do Monte Líbano, que, na opinião de H. Winkler, ocorre também no Antigo Testamento, pois ele interpreta Jerônimos 15:12, Alttestamenticle Untersuchungen,
página 179, como ferro de Baal-Zephon. No entanto, não é certo que se a cidade egípcia e o deus egípcio Baalat Zaphon estão diretamente ligados ao nome fenício de um deus. Na literatura rabínica, o ídolo Baal-Zephon foi o único que permaneceu ileso quando Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito, que não apenas trouxe a morte a homens e animais, mas também destruiu os ídolos. Quando o faraó alcançou Israel no mar, perto de Baal-Zephon, Êxodos 14:9, ele disse: esse ídolo é realmente poderoso e o Deus de Israel é impotente sobre ele. Mas Deus intencionalmente poupou Baal-Zephon a fim de fortalecer a paixão do ímpio faraó. Mec Beshalá 2:13. Sobre o Ifrits. Alguns autores alegam que esse é um djinn e um dos Ifrits, como um ser de outra dimensão, chamado para esse plano pelo uso do seu nome real, profundamente conectado com o elemento fogo em sua própria natureza e corpo, chamado de um plano conhecido apenas como o outro lugar. Shaphan foi convocado por um jovem mago nos dias de hoje. Suas motivações permanecem desconhecidas até hoje. Então os seres do plano conhecido apenas como outro lugar não são realmente demônios. Eles simplesmente foram classificados em termos semelhantes devido à natureza de sua convocação. Requer-se apenas o nome verdadeiro de um ser e o conhecimento de como desenhar os círculos de invocação adequados, e você pode invocar esse ser. Como tais, eles não são inerentemente maus. No entanto, as experiências muitas vezes os contaminaram para este mundo. Shaphan opta por não revelar seu nome verdadeiro. Seria uma coisa muito perigosa para ela, então ela usa um pseudônimo. Ela lhe dirá um nome que lhe convier na época, embora tenha gostado muito de Kena. Como tal, o Ifrit, conhecido como Shaphan, é um ser ígneo e raivoso às vezes. Ela sofreu muito nas mãos de magos, crescendo para não gostar e ainda mais forte do que odiar sua própria existência. Na verdade, ela está calma e curiosa. Ela adora aprender, encontrar coisas interessantes nesse mundo. Frequentemente é mais um observador do que um executor. O outro lugar, Shaphan sempre se refere à sua casa como o outro lugar. Ela ainda prefere usar o nome que os magos do passado usavam para rotular sua casa, assim como ela mesma faz. Existe uma razão para isso. Sua casa, o outro lugar, é a mais estranha possível ao nosso mundo. Muito do que consideramos normal como verdadeiramente inato à existência não faz parte dessa realidade, dessa dimensão. Como tal, Shaphan tem que passar por uma grande mudança para se tornar parte da nossa realidade, para existir aqui. Percebemos nossa realidade em dimensões, para cima, para baixo, esquerda e direita e para frente e para trás, cheio de energia e massa, tudo sentado dentro do tempo. O outro lugar não funciona assim. Não há acima e abaixo, direita ou esquerda, não há dimensões físicas ali, não há espaço. A casa de Shaphan é uma dimensão de pura energia, confinado a uma única singularidade quântica com inúmeros níveis e estados de energia. É um lugar de puro pensamento e emoção, onde a massa não tem espaço para se formar e onde as leis da física são distorcidas e até quebradas, causando enormes diferenças em coisas relacionadas, como o tempo. Embora o tempo exista em outro lugar, ele é percebido de maneira muito diferente do que aqui. O que pode passar como meses ou mesmo anos em nosso mundo é percebido como um ser como Shaphan como apenas momentos em seu reino natal. Essa discrepância de tempo torna a idade de Shaphan algo difícil de determinar, até para ela mesma. Os demônios similares são Behemoth, Gaap, Lamia, Nabérios e Pícolos. A aparência, ela parece como um pequeno demônio magro em forma humana, mas sem gênero, com uma grande cabeça e feições salientes, único chifre na testa. Sua pele é uma tonalidade carmesim profunda, marrom, avermelhada e tem grandes olhos brancos que às vezes se transformam em amarelos. Também aparece frequentemente como um demônio forjado em chamas âmbar e douradas. Shaphan tem um fole como emblema, mas deve atiçar as chamas do abismo com a boca e as mãos. Em suas atribuições, residindo agora nos reinos infernais do Ekelon inferior, Shaphan é considerado o homem na forja do próprio inferno, alimentando as chamas pelo resto da eternidade. Seu símbolo é um fole. Shaphan carrega a natureza e a força do fogo. Ela é fogo.
é parte dela. Como tal, seu corpo é feito de chamas e energias elementares, envolvido com uma pele preta, às vezes semelhante a óleo. O Ifrit é fogo fundido. O sangue dela tem consistência de metal líquido e temperatura compatíveis. Seu corpo escuro é capaz de suportar qualquer temperatura na Terra. Ela tem uma resistência inata ao fogo e ao calor. Embora essa resistência não se estenda na outra direção, ela nunca parece se incomodar com o frio. A neve, o gelo e o ambiente não parecem transformar o ser ígneo. Ela é forte e ágil, capaz de usar habilidades únicas para controlar seu elemento em ataques à distância. O ser cruel também cria armas afiadas em seu pulso, usando o seu próprio sangue aquecido, nada menos. Embora ela nunca tenha sido treinada, sua força sobrenatural e agilidade a tornam uma boa lutadora corpo a corpo, em apuros. Shafan prefere lutar à distância, usando sua graça e pernas musculosas para manter distância e simplesmente queimar seus inimigos em nada mais do que cinzas. Ele é conhecido por ter uma mente inventiva e surgiu com a ideia de atear fogo ao céu antes que ele e os outros anjos caídos fossem expulsos. Ele tem uma folha com um emblema e atiça as chamas do abismo com a boca e as mãos. O dia é segunda e terça-feira também. O cristal é o jaspe vermelho. Ele é um gênero andrógeno, tanto masculino quanto feminino. O planeta é Lua e Marte. A fonte do poder são as terças-feiras. A finalidade é proteção contra queima, piromancia, fogo, comando de fogo, derrotando fogo, calor. Shafan vagueia entre as dimensões em busca de alunos dignos a ensinar os caminhos das trevas. Suas especialidades consistem em aniquilar as almas dos inimigos, dos praticantes e desviar magicamente pessoas dos caminhos da religião falsa. Ele é muito versado em arqueologia e cosmologia. Ele ensina a alma a se defender por meio de várias provações que podem resultar na aniquilação da consciência de alguém após o fracasso. Finalidades comuns, ou palavras-chave: calor, causar destruição pelo fogo, chama negra, chamas, comando de fogo, derrotando o fogo, destruindo outros pelo fogo, elementares do fogo, fogo, iluminação, imunidade à queima, início de fogos, manipulação, manipulando o fogo, orientação, piromancia, proteção, inclusive contra queima ou a própria queima, segurança, servidores e guardiões. O canto a todos os propósitos que foi canalizado por V.K. Errano é Zensa Dargan Ensea Nal. Zensa Dargan Ensea Nal. Zensa Dargan Ensea Nal. Bom, como já lhes disse, é uma cultura peculiar que inclui também a mitologia de Cthulhu, como Pazuzu. Deixo claro que a intenção desses vídeos é explorar os ícones abordados em muitos livros de magia negra, mas nem todos. A mitologia do livro de Oberon, por exemplo, foi ocultada, pois a maioria dos nomes são exclusivos desta obra, dificultando muito a exploração em Pactos. Falando em Pactos, convido vocês todos e todas a apreciarem o e-book que eu lancei orientado sobre pactos sexuais com Daimos, agora disponível da mesma forma que o Pacto de Prosperidade com Daimos, onde em ambos eu menciono o que não está na coleção Grimarium Verum Carpenicron, sobre a visão do porquê fazer ou não e quais pactos com quais Daimos, ao invés da parte operacional amplamente abordada na coleção. Estão baratinhos, inclusive a obra também lançada em inglês. Isso pode servir também aos inúmeros rituais da internet que explicam como fazer, mas sem qualquer orientação sobre quando e detalhes sobre para que usar. Então, nesses e-books estão sugestões quanto aos nomes dos daimons usados com maior proveito num tipo de pacto de prosperidade ou sexual do que outros, publicados pela Canon da Amazon. Como os procedimentos estão na coleção, faltou explicar detalhes sobre quando, quais circunstâncias e combinações aumentam o êxito e para quais finalidades já são recomendados nomes que trazem maior êxito ou resultados mais rápidos. Isso porque a possibilidade de escolher algumas alternativas pode trazer resultados pelo menos mais rápidos do que outros, desde que realizadas as atividades devidamente. E essas dicas também são para quem já faz pactos para a prosperidade para a magia sexual com Daimons. Não são para quem compra ou já tem a coleção Grimarium Verum Carpenicron, mas praticantes de pactos sobre outros métodos também. Como por ser um e-book, preferi já lançar e comercializar cada um deles pela Amazon pelo valor de R$3. Porém, informo desde já que quando disponibilizados no site, poderão emprestar gratuitamente pelo sistema deles chamado Canon Limited. Como o assunto é sobre e-books, diante da minha antes fraca presença nesse segmento, decidi oferecer um e-book
sensacional, principalmente para iniciantes que podem operar em seus próprios lares com os chamados IMPs. Aliás, esse book foi a razão da minha pausa na produção de vídeos aqui no YouTube no mês de janeiro de 2022. Esse book, com algumas informações sobre no curso que tive do Frater J.R.R. Abrão, outros livros e cursos já de domínio público na internet, mas que em nenhum eu consegui encontrar sobre o tema de minha obra, lançado em português e inglês, chamado Ímpio do Amor, método moderno de operar diabretes. Nessa obra, além de operações para se desenvolver o amor próprio, o amor de e para amigos e familiares, também desenvolver a relação amorosa com as pessoas pretendidas ou já em relação. Claro que eu não poderia esquecer a forma como desfazer-se desses laços em relações prejudiciais aos sentimentos das pessoas. Vamos diferenciar aqui a poligamia dos ritos do poliamor, ausentes nessa obra, mas no futuro pretendo lançar quando o pessoal realmente mostrar interesse no assunto. Infelizmente existe ainda um boicote de muitas pessoas que praticam poliamor, mas não o assumem. Então eu vou empurrando com a barriga o prazo para lançar essa obra. São vários ritos detalhados que eu nunca vi antes, com muitas atividades de feitiçaria devidamente orientadas dentro de garrafas. Além do grande conteúdo apresentado, sugerido pelo J.R.R. Abrão em seu curso chamado Familiar, também recebi forte influência das obras de S. Robb, mas definitivamente ampliado enormemente os ritos de um simples pedir e aconteceu. A efetividade dos IMPs, tanto nas minhas obras como nas do S. Robb ou no curso do J.R.R. Abrão, são potencializados pelo uso. Isso significa que quanto mais você usar, mais poder dará ao mesmo, e todos os ritos da obra Ímpio do Amor seguem esse mesmo paradigma. Agora estou escrevendo o Ímpio de Proteção, pois julgo uma necessidade urgente diante de uma situação de histeria construída pela extrema mídia e pessoas irresponsáveis que fazem um trabalho podre para espalhar o caos em consequência. Sim, o caos que me motivou a escrever essa obra, mas literalmente eu não o produzo, apenas escrevo como vítima, tal qual as pessoas leitoras. O mais interessante é que, após se familiarizar com a energia que utilizo de base, inclusive com o vídeo aqui no YouTube que eu já postei, qualquer pessoa crente daquilo que trabalha para o amor pode utilizar. Tanto os e-books dos IMPs como dos pactos aqui declarados são alugados gratuitamente no recurso da Amazon chamado Kindle Unlimited. E claro, para assinar esse serviço da Amazon, paga R$19,90 por mês. Mas pode baixar centenas de livros ou mais, além dos e-books que eu lancei. Desde que guarde na tua carteira Kindle Unlimited da Amazon, agora 20 livros no máximo, e devolve um para alugar o outro novo, ou emprestar outro novo, como você prefira definir, um novo e-book. Ou depois pode voltar a ter o limite de apenas 10 livros como antes. Ao chegar nesses limites, precisa devolver um livro para alugar o outro. Mesma coisa. Novamente, a você que assiste esses vídeos, esse em particular, e independente do qual longo esse período de teu apoio, agora que meus livros dessa coleção já estão disponíveis, oriento-lhes desde já que neles estão incluídas atividades introdutórias fatalmente adaptáveis a cada um dos daimons do primeiro volume chamado Introdução, para podermos trazer nessas práticas resultados concretos e um desenvolvimento humano amplo. Ao mesmo tempo, para termos maior facilidade em chegarmos às nossas metas, sem a obrigatoriedade de atuar exclusivamente por pactos, ainda que essa opção esteja declarada na obra. Depois, nos outros volumes, as informações separadas nos 3 segmentos focados em cada daimon e seus servidores, caso tenham: alta hierarquia, baixa hierarquia e o último, esquecidos. Assim como a maioria dos livros por mim publicados sobre a prática da magia, esses são para que vocês as façam. A coleção Grimarum Verum Carpe Nigrum, publicada por mim enquanto impresso e disponível pela editora Baco 2, com a vantagem de poderem acompanhar o processo de impressão e envio de cada livro. Isso mesmo, o livro chega virgem para você, sem a possibilidade de transmissão do vírus, bactéria ou demais problemas que o manuseio coletivo em livrarias infelizmente oferece. A segunda edição do livro, agora numa coleção inovadora, não tem capa dura para baratear o preço dos livros, mas tem 4 volumes muito mais complexos, completos e modernizados que servem para neófitos, iniciantes e praticantes e também mestres, com informações realmente atualizadas para operação na demonologia não encontradas em conjunto no mundo todo. Isso posso afirmar com segurança. Você também pode adquirir pela Amazon, pela Estante Virtual, pelo Submarino, pela Americanas, pela Shoptime, pela Magalu ou outras livrarias online que possuam promoções e vantagens no preço final. Aliás, caso eu não mencionei a tua livraria,
livraria que disponibiliza a venda dessas obras, avisa nos comentários para eu poder lhes divulgar. Mas voltando a esses 4 volumes de agora a coleção Grimário Verum Carpenicron, eles têm tamanho A4 de 297 por 210 mm. O total do primeiro volume passa a 650 páginas, o do segundo volume ultrapassa 650 páginas e o total do quarto volume ultrapassa 640 páginas. Na coleção, a variedade Daimons, além desses que passam nos vídeos, em apenas uma das maiores do mundo, com atividades práticas e nunca vistas uma obra apenas fora de enciclopédias, ou seja, verdadeiro Grimário de fato que nos passa informações muito amplas. Entendam que, apesar de salgado o preço, ao receberem cada um dos volumes, entenderão que são baratos pelo que cada um vale. É isso, pessoal. Agradeço o apoio enorme que todos e todas me oferecem assistindo esses e os outros vídeos, pois me auxiliam a desenvolver mais livros e também esses vídeos novos com muitas informações inéditas aqui no Brasil, na língua portuguesa, quando falo mais da prática do que de outros livros, além das bibliografias. Novamente agradeço às pessoas patrocinadoras que compram meus livros em volume cada vez maior e também simpatizantes das práticas, ou sob minha orientação, ou me solicitando a fazê-las com êxito crescente. Aliás, caso precise de meus serviços, agora que acabei a coleção, poderei lhe atender com mais dedicação. Entre em contato somente pelo WhatsApp, no número apresentado na descrição desse vídeo. Sou e continuo aberto a sempre aprender mais, inclusive também com vossas críticas nos comentários embaixo, pois sou tão humano quanto vocês e também posso errar. Mas lembre-se, sou eterno aprendiz e claro que sempre gostaria de ponderar com vocês vossas argumentações, considerações, apontamentos ou dicas sobre o que eu falei ou deixei de falar, ok? Aí embaixo, taguem seus comentários para que, tão breve eu possa, pelo menos eu lhes responda e também aprenda com vocês. Ou apenas deixe o like de apreciação. É isso, pessoal. Ok? Obrigadão pelo apoio e até o próximo vídeo. Abração. Fui!